Então, bom dia, turma. Ai, esse dia frio, com sono. A gente vai continuar a nossa matéria, que estamos muito adiantados. Vou tentar ir com muita calma e devagar. Vou ver se arrumo algumas coisas para a gente fazer, para enrolar um pouco. Mas hoje, eu vou compartilhar a tela, vou tirar a dúvida do Enzo, eu vou relembrar do transporte de seiva. Tem alguns exercícios que a gente ainda não resolveu, a gente resolve. E aí fala do transporte. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui e chegar na parte. Ó, Enzo, quando você falou que você não tinha entendido a questão da pressão, olha só. Na teoria de Dickson, lembra das duas propriedades da água, tá? Coesão e adesão. Aqui nessa imagem, nesse cantinho, nessa bolinha, está mostrando a molécula de água. A bolinha maior é o oxigênio, as bolinhas menores são o hidrogênio. Uma molécula de água está ligada à outra por ligação de hidrogênio. O nome desse tipo de ligação é coesão. Isso daqui que eu falei que é como se fosse uma molécula de água de mãozinha dada com a outra. Então, essa coesão é que faz as moléculas ficarem juntinhas. A adesão, a molécula de água, ela interage com a parede, que também é polar aqui da planta. Então, ela meio que gruda na parede. Se ela consegue grudar na parede, o que acontece a nível de transpiração? Olha aqui na folha o que vai acontecer. O estômago abriu, a água na forma de vapor, ela vai sair aqui. Pensa nessa propriedade de coesão. Se uma molécula de água saiu, consequentemente, várias moléculas vão sendo puxadas também, porque elas estão umas unidas às outras. Elas conseguiram subir tudo isso daqui, principalmente teve a adesão, né, que foi a questão da capilaridade, então elas aderiram à parede e conseguiram subir, mas como você abriu o estômago e aí uma molécula de água saiu, puxou a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra, você cria uma pressão ali dentro. Então, aquela água que acabou de sair, ela acaba puxando toda a coluna de água que vem abaixo dela, porque todas as moléculas de água estão unidas. E aí, o que acontece também? Quando a folha perde água, pensa nessas células que estão aqui. Se perdeu água, a concentração de soluto delas vai ficar muito alta, porque a água acabou de ser perdida, então fica aqui muito soluto. Consequentemente, ela vai puxando água das células do lado, porque lembra que a água ela não aguenta ver um lugar concentrado, ela vai lá para diluir. Questão de osmose, tá? Transporte. Aí a água das outras células será puxada para diluir essa concentração de solutos que tem aqui nessas células. Aí essas células que acabaram de perder água, elas também vão precisar de água, né? Elas vão estar com uma concentração de solutos muito alta. Então isso daí é uma reação em cadeia. Ao perder água ali no estômago, a célula fica muito concentrada, vai pegar água de células próximas para diluir aquilo, e as outras células vão ficar super concentradas, vão pegando água de células próximas e assim sucessivamente. Só que chega num momento que você já alcança aqui o vaso lenhoso, que é do xilema. E a água, de onde que está vindo essa água para diluir todas as células que estão super concentradas e depois essa água sair na forma de vapor nos estômagos? Aqui de dentro da seiva bruta. Por isso que está mostrando desde aqui de baixo a absorção do solo, aí foi subindo por coesão e adesão, e aí também por questão da transpiração. Olha as setinhas aqui. A água está saindo na forma de vapor e a água que era do xilema está passando aqui para essas células para diluir elas, mas vai passando de uma célula para outra até essa água sair na forma de vapor também. Por isso que existe uma diferença de pressão entre os vasos. Vê se você entendeu. Ô, professor, eu só tô com
Eu ainda só não entendi dois pontos. Hum, Tensão é a mesma coisa que transpiração? tá, não. É porque isso daqui é a tensão de turgor que a gente fala, que é a questão de turgor é tipo a célula inchar ou ficar mais inchadinha, né? Então, essa tensão de turgor não é a mesma coisa que transpiração, não. Seria próximo a uma pressão, mas não é sinônimo, não. Mas seria tipo tanto de turgor, de inchaço daquelas células de água também. Então, assim, não é direto isso, mas isso é um ponto cara, você não precisa entender diretamente isso a fundo, não. Você precisa entender o processo, o que acontece. Tem muita mais coisa bioquímica envolvida nisso. Eu vou até falar um pouco hoje sobre a abertura dos estômagos, tem uma parte bioquímica. Mas entender que a água, ela transpira, sai na água na forma de vapor, e ela acaba puxando toda a coluna de água desde aqui de baixo. Eu vou até procurar aqui, ó, uma definição para você melhor, para não deixar, ó, tensão de turgor. Pressão de turgor. Pressão de turgência ou de turgor é a força no interior da célula que empurra a membrana de plasma contra a parede celular. E isso só vai acontecer quando a célula estiver muito inchada, cheia de água, né? Então, pressão de turgência e turgor vai ser isso. Isso acontece, por exemplo, para o estômago abrir. Então, esse nome, teoria da coesão, tensão, é só imaginando a água está subindo, porque ela é ligada uma a outra, uma molécula a outra, e por conta dessa diferença de pressão aqui também, que ela acaba saindo, porque ela é puxada. Então, ó, vou até. Isso também é chamado de pressão hidrostática e mais complexamente definida como pressão medida por um fluido medido em um determinado momento dentro de si mesmo quando no estado de equilíbrio. Geralmente, a pressão de turgência é causada pela osmose, osmose de fluxo de água e ocorre em plantas, mas também pode acontecer em fungo e bactéria. Então, é questão mesmo da quantidade de água que entra e sai. Então, tensão, turgor, mesma coisa. Professora, Oi. quando fala ali diferença de pressão entre os vasos, seria xilema e floema ou não? Então, aqui, não, aqui dos vasos lenhosos mesmo. Diferença de um vaso com o outro, ó. Ela absorve água das células vizinhas por osmose e estas absorvem água dos vasos lenhosos, criando uma diferença de pressão entre os vasos, entre os próprios vasos lenhosos. Então, essa água, tipo, em um lugar, pensa assim, um vaso lenhoso vai estar perdendo água para cá, para essas células que estão super concentradas. Outros vasos têm mais água. E lembra que os vasos lenhosos, eles têm perfurações ao longo deles. Então, a água consegue passar de um vaso para o outro também. Então, tipo, um lugar vai ficar uma pressão maior de água, por exemplo, pressão osmótica, e outro nem tanto. Mas você entendeu o processo em si? Como é que isso acontece? Entendi, entendi. Tá? Porque Obrigado. isso cai bastante em prova, cai tipo no Enem, bastante, mas cai perguntando diretamente. A seiva bruta está, o transporte de seiva bruta está associado com o quê? Aí tem lá, tipo, evaporação, tem, sei lá, fotossíntese, bababá, e tem transpiração. São questões bem pontuais. Tanto que eu quero continuar aqui, cadê minha. Tá. A gente chegou a fazer alguns exercícios. Esse aqui a gente fez, esse a gente fez, esse a gente fez. Acho que não. Fizemos esse aqui, galera? Acho que não. Ó, a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes atingem todas as folhas da copa de uma árvore. Por meio da transpiração foliar, a água é perdida para a atmosfera e o déficit hídrico gerado no interior da folha é prontamente revertido pela absorção radicular. Isso é a mesma coisa que falar que faltou água na folha, então a raiz está absorvendo mais água para suprir aquilo. A teoria da coesão-tensão é a mais aceita atualmente para explicar a condução da seiva bruta
no interior das plantas vasculares e pressupõe que o fenômeno da capilaridade resultante das propriedades de adesão e coesão da água é o responsável pela elevação da seiva bruta através do caule para a copa das grandes árvores. B. Que os sais minerais acumulados no interior do xilema radicular desenvolvem uma grande pressão osmótica, impulsionando a seiva bruta até a copa das árvores. Olha a pressão osmótica aí que a gente estava falando. C. Que a transpiração das folhas provoca uma tensão no interior do xilema, succionando e elevando a coluna de seiva bruta, que é a contínua e mantida unida pelas forças de coesão entre as moléculas de água. D. Que a tensão exercida pela pressão positiva de raiz succiona a seiva bruta até as folhas e a coluna de água eleva-se pelas forças de adesão entre as suas moléculas e as paredes dos vasos do xilema. Ou E. Que a capilaridade é a grande força impulsionadora da seiva bruta, uma vez que os vasos do xilema apresentam um diâmetro diminuto, facilitando a adesão com as moléculas de água e a elevação da coluna a grandes distâncias do solo. Qual que vocês marcariam? Letra C? Mais alguém? Bianca tinha ficado entre a C e a D. Tá, vamos entender aqui. A resposta certa é a C. Toda vez que eu falar de teoria de coesão, o que explica mesmo a elevação a grandes alturas é a transpiração, junto com a força de coesão da molécula da água. Por que não poderia ser a D? A tensão exercida pela pressão positiva de raiz. Lembra disso? É que a pressão positiva de raiz vai fazer, por exemplo, tem muitos solutos dentro das células. Então, a água que está no solo, ela vai entrar para diluir isso. Quando a água entra para diluir esses solutos, ela cria um fluxo, né? Se pensa que botou tipo um líquido a mais ali, vai criar um fluxo e vai passando de célula para célula. Isso daí é uma das coisas que a gente pode explicar o processo de transporte, mas não explica mais de 1 metro de altura. Não tem pressão suficiente para chegar até lá em cima na árvore, tá? É igual a capilaridade. Pressão positiva de raiz e capilaridade são os dois que também ajudam. Só que não explica como é que a seiva passa de 1 metro de altura. Que depois de um certo tempo, esse fluxo, né, de água que entrou ali nas células para diluir aquele soluto, elas vão interagindo com a parede do capilar, mas chega num momento que a coluna de água ela é mais pesada do que a própria força de adesão. E aí ela não consegue subir mais. Ok? Professora. Oi. Professora, você pode fazer a número 7, por favor? Deixa eu só pegar o livro aqui. Não, já que você vai pegar o livro, pode fazer a 7 e a 9, por favor. Da página 21? Página 11. Não. 11 e 12. 7, eu tinha marcado, eu acho que eu botei para fazer. Deixa eu ver. Estou saindo daqui, porque eu não... aqui vocês vão ver a resposta já. Eu acho que eu coloquei a 7 para fazer, já chego nela. E a 9 eu faço daqui a pouquinho. Deixa eu só ver quais foram as próximas. Eu acho que a próxima é a 5. Aí, já é a 7 já. Eu não coloquei a 5, não. É porque eu já tinha colocado de seca fisiológica, tá? 7. Suponha que em certas horas iluminadas de um dia de verão, todos os estômatos de uma planta estejam fechados. Qual dos pares de atividades mencionados a seguir será o menos prejudicado nessa situação? Aí tem transporte de água pelo xilema e absorção pelas raízes, transporte e absorção de água pelas raízes, fotossíntese e transporte de água, respiração e transpiração, fotossíntese e respiração. O que vocês acham? Quem é menos prejudicado? Qual que é a função dos estômatos? A gente vai falar disso hoje, mas a gente já chegou a abordar. Por que eles abrem? Para fazer o quê? Trocas gasosas. Trocas gasosas. Então, bota oxigênio para fora, pega gás carbônico também. Ou pega oxigênio para respirar e faz transpiração também. Se você fechou os estômatos, o que pode ser menos afetado e será por quê?
Transporte de água pelo xileme e absorção pelas raízes? Não, porque o transporte de água necessita da transpiração. Então, todo local, toda opção que tiver aí, transporte de água, não poderia ser. Porque isso não acontece de outra forma. A transpiração tem que estar acontecendo para que o xilema chegue até lá em cima na planta. Então, eu ficaria entre a D e a E. Deixa eu explicar para vocês. É a letra E. Deixa eu explicar por quê. Quando a planta faz fotossíntese, a equação da fotossíntese, ela pega gás carbônico, água, na presença de luz e clorofila, ela converte em açúcar, água também e oxigênio. Esse oxigênio que ela produziu, ela pode utilizar já esse oxigênio na própria respiração. Ela não precisa necessariamente botar o oxigênio para fora e depois pegar o oxigênio de fora. Isso daí é gasto à toa. Então, ela pode pegar o próprio oxigênio que está dentro dela para respiração celular. Então, na respiração, ela vai pegar os produtos da fotossíntese, a glicose mais o oxigênio, e lá nas mitocôndrias dela, ela vai quebrar aquilo em gás carbônico e água. O gás carbônico que foi produzido, ela pode usar na própria fotossíntese, entendeu? É um ciclo contínuo. Então, se você fecha os estômatos, é claro que em algum momento vai precisar abrir novamente para você ter essa troca de gases e tudo mais, para você liberar o oxigênio e tal. Mas no momento que ela está fechada, ela não deixa de respirar nem de fazer fotossíntese. A questão é que ela vai usando os produtos da fotossíntese, usa lá na respiração celular, e os produtos da respiração celular ela usa na fotossíntese. Por isso que é o menos prejudicado. Agora, a transpiração, o transporte de seiva é totalmente prejudicado. Ok? Dúvida? Foi, Enzo? Para mim foi. Obrigado. Nada. Uma coisa que eu acho maneiro, eu estava lendo lá naquele livro que eu falei para vocês, da Vida Secreta das Árvores, ela diz por que as árvores vivem, né? Tantos anos mais do que vários outros seres vivos. Porque elas têm metabolismo delas é muito devagar. Se eu não me engano, o xilema sobe 1 centímetro a cada, não lembro agora quanto tempo. Então, o transporte é muito devagar. O nosso sangue é muito mais rápido, o nosso metabolismo é muito mais acelerado. Então, uma planta, ela pode ficar na fase tipo jovem, bebê, durante 40 anos, e aí só depois que ela é considerada uma adolescentezinha. Então, por isso que as árvores podem viver tipo mais de 1000 anos, dependendo da espécie, né? Porque ela é bem devagarinho as coisas. Elas são uma graça. Aqui eu não coloquei. Eu tinha esquecido de colocar essa. Tá, deixa eu responder a 9 aqui. Voltando para cá. Vou abrir aqui a página. Eu falo, gente, a Tati tá. Oi, Tati, ligou o webcam, tô te vendo. Poxa vida, já fechou. Galera, eu sinto saudade de ver vocês, pô. Cadê material didático, livro digital? Vamos ver o que mandou aqui. Abriu errado. Tem que ter cuidado com essas webcam aí que abre errado, hein, Tati? Às vezes pode pegar de pijama. Imagina, que loucura. Também acho, Kelvin, que acontece nas melhores famílias. Deixa eu chegar aqui para o livro 1, livro 2, livro 4. Cadê o livro 4? Estava aqui. Mas qual livro 4? Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é maneiro porque eu consigo ver o livro de vocês assim, em uma qualidade melhor. Por isso que eu consigo tirar print para colocar lá. Mas eu acho que não é esse aqui. Não é esse, é o Bob Esponja. É outro. Peraí que já vai. Livro 3. Tô
Então, daqui a 10 minutos a gente clica no mesmo link, tá, galera? Vou voltar. Sempre é bom lembrar. Ih, gente. Não, tô no primeiro ano. Ô, galera, tá difícil, hein? Ô, eu tenho uma séria dificuldade de lembrar que vocês estão no segundo ano, porque eu associei vocês tanto no primeiro, que aí quando eu penso, tem que montar aula pro primeiro ano, eu penso em vocês. Agora sim. Segundo. Eu lembro dessa questão do Bob Esponja aí. Ô, que isso, hein, Kelvin? É sobre aqueles bichinhos lá, qual que é o nome? Que a Helena Borífero. gosta. Borífero. Não, é. São os poríferos, né? Não, que eu tinha associado com outro, com Água Viva. Ah, com o quinidário? É, no próximo, né? Eu tô dando aula disso para minha turma de fundamental. É tão legal. Eles ficam tão empolgados. Ah, eu paguei minha língua, tá? Dando aula para fundamental. Que eu achava assim, ai, gente, eu sempre dei aula, né? Eu comecei pré-vestibular, fui para o ensino médio. Então, tipo, eu tenho uma pegada mais com adolescente, né, e tal, porque eu falo que eu me acho uma adolescente, então eu acho que a gente se entende. Mas aí com o fundamental eu falei, nossa, vai ser difícil, criança. Ih, uma delícia, adoro. Gente, olha a questão número 9, né, que é o que o Enzo falou que queria fazer, ó. Considere o seguinte experimento. Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de planta de flores com pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas flores ficarão coloridas. Isso dá para vocês tentarem fazer em casa, inclusive. Né? Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva elaborada nos vegetais. Nesse experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução de seiva elaborada, sendo que a evapotranspiração na parte aérea criou uma pressão hidrostática positiva no interior do floema, forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores. Já analisando cada letra, essa letra A estaria certa? Não. Não, porque, vamos lá, não é seiva elaborada, né? E a seiva elaborada não tem nada a ver com evapotranspiração. B, seiva bruta, sendo que por transporte ativo, ou seja, gasto de energia, as células da extremidade inferior do xilema absorveram pigmentos do corante, o que aumentou a pressão osmótica das células dessa região, forçando a passagem de água com corante pelo xilema até as células das pétalas das flores. Isso está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Não é por transporte ativo. Transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Lembra que no transporte ativo, tipo a bomba de sódio e potássio, você quer ter mais sódio do lado de fora da célula e mais potássio do lado de dentro. Quando a gente fala que o transporte ativo é contra o gradiente de concentração, você vai de um lugar menos concentrado para um muito mais concentrado. No transporte passivo, que é sem o uso de energia, gasto de energia, vai do local onde tem muito mais para o local onde tem bem menos. Isso daí, quando você coloca a planta num copinho que tem corante, onde que tem mais corante? No momento que você colocou a planta? Do lado de fora ou dentro da planta? Lá de fora. Do lado de fora. Então, o corante vai entrar. Ele vai entrar por transporte ativo? Não, passivo. Não, passivo, tá? Maior concentração do lado de fora. Então, é transporte passivo. Aí C, seiva elaborada, sendo que por transporte ativo, as células adjacentes ao floema absorveram sacarose produzida nas pétalas da flor, o que aumentou a pressão osmótica nessas células, permitindo que por osmose absorvessem água com corante do floema. Nossa, isso aí fez uma mistura geral. A gente está dizendo, nesse experimento, de algo que vai de baixo para cima, não a influência de cima para baixo. Então, a gente não está falando do transporte de seiva elaborada. Deixa eu abrir aqui o chat. Ah, tá, que a Tati tinha mandado. A gente não está falando do transporte de seiva elaborada, a gente está falando do transporte de seiva bruta, de baixo para cima. O negócio que era a cor lá no líquido fez a pétala ficar colorida.
Aí D, seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão hidrostática negativa no interior do xilema. Isso daí aconteceu porque, lembra, por que a pressão hidrostática é negativa? Porque a água ela saiu na forma de vapor, então ficou como se estivesse faltando água ali. Então, cria uma pressão ali dentro para que a água suba para substituir aquela água que foi perdida. Falando isso de forma bem assim, usual. Forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores. Então, a letra D que seria a correta. Vou ver aqui a letra E. Ó. Seiva elaborada, já estaria errada, mas sendo que a solução colorida era hipotônica em relação à osmolaridade de seiva elaborada e por osmose a água passou da solução para o interior do floema, forçando a elevação da coluna de água. Vamos lá. Floema até tem água, você pode achar água dentro, mas é só na hora que está descendo para ajudar a glicose a descer. Então, você não tem água que vai para o floema e sobe, isso está errado. Outra coisa, a solução colorida ela não era hipotônica, ela era hipertônica. Lembra que hipertônica tem maior concentração de soluto. Então, tinha o corante é um soluto. E aí ele estava lá, ele foi diluído no solvente, que era a água. Então, isso daí estaria errada também. Então, seria a letra D a correta. Foi, Enzo? De boa? Foi. De boa. Obrigadão. Nada. A 10 eu vou fazer com vocês aqui também. Mas se bem que a 10 fala de transpiração. Ô, professora, eu só fiquei na dúvida em relação a uma coisa. Fala. O que é essa evapotranspiração? Evapotranspiração é quando você junta a evaporação com a transpiração. Porque assim, a planta, quando a gente fala que a planta transpira, é só simplesmente abrir o estômago, o vapor de água saiu. Mas esse vapor de água, ele pode condensar, voltar a ser líquido em cima do limbo foliar, da folha, tá? E aí, ele vai evaporar depois, aí ele sai depois. Então, quando a gente junta, por exemplo, os dois, evapotranspiração é a transpiração, a perda de água pelos estômatos e, consequentemente, a evaporação dessa água para o meio. Ok? Tá bom, foi. Obrigado. Essa 10 eu não tinha colocado também, não. Eu marquei, mas não tinha colocado para a gente fazer. Ó. O gráfico mostra a transpiração e a absorção de uma planta ao longo de 24 horas. O traço que está meio roxo é a transpiração e olha o traço em vermelho é a absorção. A análise do gráfico permite concluir que, quando a transpiração é mais intensa, é mais rápida a subida de seiva bruta. Quando a transpiração é mais intensa, os estômagos se encontram-se totalmente fechados. Das 22 às 6 horas, o lenho, sob tensão, deverá ficar esticado como se fosse um elástico, reduzindo o diâmetro do caule. Não existe qualquer relação entre transpiração e absorção, e um processo nada tem a ver com o outro. E das 12 às 16 horas, quando se observa maior transpiração, é pequena a força de tensão e coesão das moléculas de água no interior dos vasos lenhosos. O que vocês marcariam aí? E aí, o que vocês acham? Falam que a gente tem menos de 1 minuto para acabar e voltar. Qual que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? A? A Júlia falou que A marcaria também. A. A Lívia A, o Enzo A também. Sim, tá? Seria a letra A. Só mostrando. É claro que quando a transpiração é intensa, os estômagos têm que estar abertos. Não tem como. É a letra A com certeza, porque estômago aberto, transpiração acontece, seiva bruta é puxada. Das 22 às 6, não quer dizer que ele está totalmente esticado como se fosse elástico, não. Ainda tem condução, tá? A gente só tem uma condução bem mais devagar. Não existe qualquer relação? Claro que existe. E das 12 às 16, quando é maior a transpiração, é pequena a força de tensão e coesão? Não, muito maior a força. Então, vou terminar aqui, a gente volta já já.